Boa noite a todos que nos assistem no canal da Tenda nessa sexta-feira. Inicialmente, queria parabenizar a minha amiga Cris e a minha amiga Jéssica Frazão pelo dia 11 de fevereiro, que foi o Dia Internacional das Mulheres na Ciência. Então, amigas, parabéns, sejam bem-vindas. E também a todas as mulheres que nos assistem hoje, as pesquisadoras também. E é isso aí, estamos muito felizes para falar de cinema e educação hoje com Jéssica Frazão. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Marco. Obrigada pelos parabéns. Estamos juntos nessa. E eu vou apresentar a Jéssica, que é doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Meios e Processos Audiovisuais da Escola de Comunicação de Artes da Universidade de São Paulo. É mestre em Comunicação pela Universidade Federal do Paraná, graduada em Produção Audiovisual pela Universidade do Vale do Itajaí, da Univale, e é membro de grupos de estudo, que é o da História e Experimentação no Cinema e na Crítica, e o Humanitas, na qual nós dois fazemos parte, né? Inclusive o grupo é aberto, se alguém quiser participar pode entrar em contato com a gente, que é um grupo que discute epistemologias, práticas e saberes interdisciplinares, vinculado à UFSC. A Jéssica também participa da Sociedade Brasileira de Estudos de Cinema Audiovisual, a Socine, e o Coletivo de Mulheres Críticas do Cinema, Elviras. E ela escreve colunas no jornal O Município de Blumenau, a coluna Das Quino, um olhar crítico sobre o cinema, que a gente vai compartilhar aqui com vocês também, para vocês acompanharem o trabalho dela. Então, boa noite, Jéssica, tudo bem? Boa noite, Cris. Boa noite, Marco. Queria dizer que estou bem feliz de estar aqui na Tenda. Primeira vez como participante, né? Mas eu estou sempre acompanhando as lives de vocês. Estou bem feliz, me sinto muito honrada pelo convite. Inclusive, achei bem interessante a ligação com a live da semana passada, de educação lúdica, né, de cultura mais lúdica, e agora o cinema, que acho que dá uma conversa bem boa aí, uma continuação bastante. E é isso, agradecer pelo convite. Então, a gente queria, assim, para começar a conversa, talvez trazer como que surgiu essa tua trajetória, tanto acadêmica como também de interesse pessoal pelo cinema, como que você chegou nessa área, o que você tem para trazer para quem nunca ouviu dizer sobre o estudo do cinema, né? Que às vezes a gente acha que o cinema está só lá no shopping para assistir o filme, no Netflix, mas como que é estar desse outro lado, que é estudar o cinema? Então, eu tô pensando aqui por alto, eu acho que a minha trajetória com o cinema, a minha relação com o cinema começou ali por 2013, uma relação mais acadêmica, né, eu quero dizer, porque assistir filmes, me identificar às vezes como cinéfila, né, isso já vem de longo prazo, mas acho que aconteceu alguma coisa em 2013, que eu vou contar um pouquinho aqui para vocês, que eu acho que fez mudar um pouco a minha percepção, e fez com que eu me interessasse pela pesquisa em cinema, pesquisa acadêmica em cinema, né? Essa transição acho que vem junto com o fato de eu ter mudado para Blumenau. Para quem não sabe, eu também não sou daqui, né? A gente está falando todos de Blumenau, mas eu sou de Goiás, eu sou de Goiânia e moro aqui desde 2013. Então, este ano foi um ano importante para mim, tanto pela mudança territorial, né? Mas quanto pela relação com o cinema, porque veio a calhar com o curso de alemão que eu comecei a fazer aqui, quando eu me mudei para cá. Eu tinha muito interesse na língua alemã, e eu fiz um curso intensivo pelo ICBA de Blumenau, né? E junto com o curso, eu percebi que tinha algumas mostras de cinema alemão, e eu fui lá assistir, igual todo mundo assim gosta desses filmes, vamos ver o que esses filmes têm para nos dizer. Não que eu entendesse alguma coisa de linguagem audiovisual, eu só gostava mesmo de assistir e tentar interpretar alguma coisa daquilo, né? Então, eu comecei a participar dessas mostras e participei, inclusive, de um festival que chama FACA, em 2013, né? Festival Audiovisual Catarinense. É um festival muito bacana, que ele é uma oficina, né, para as pessoas da cidade. Era uma versão aqui em Blumenau, mas também tem em Floripa, em Joinville. E quando teve aqui em Blumenau, em 2013, eu lembro que a gente precisou fazer um curta-metragem na cidade. Eu tinha acabado de chegar, não conhecia nada,
e me enfiei nessa galera, vamos fazer um curta. E a gente fez, o curta está no YouTube, inclusive, ele chama Túneis Secretos, para quem quiser ver. E ele fala um pouco sobre a lenda urbana do Teatro Carlos Gomes, dos túneis secretos que escondiam nazistas, que foi construído para receber o Hitler na época da Segunda Guerra. Uma lenda urbana, né? Então a gente brinca muito com esse imaginário, com essa noção dessa lenda, assim, trabalhada pelos blumenauenses. E, enfim, aí a gente fez esse curta e eu falei, não é que eu acho muito interessante esse negócio? Será que dá para trabalhar com isso? Será que dá para viver disso, de cinema? Como que é essa relação, né, das pessoas que trabalham? E aí, conversa vai, conversa vem. Eu conheci várias pessoas nesse primeiro ano meu em Blumenau que trabalhavam com cinema. E aí, eles me contaram do curso da Univale, né, de produção audiovisual, na Univale. E aí, eu fui e falei, eu acho que eu gosto disso e como trabalhar com isso, né? Como viver de cinema e de audiovisual no Brasil, em Santa Catarina, foi uma tentativa que eu fiz e eu gostei muito, eu sou muito feliz com a escolha que eu fiz, porque eu fui fazer o curso de audiovisual na Univale e eu tive disciplinas de roteiro, de direção, de fotografia, a gente aprendeu todas as etapas desse processo de fazer um filme, de entender o que é a área do cinema de forma ampla também, né? Crítica, debates posteriores, espectador, o que é ser espectador também. E daí, dentro um pouquinho assim da trajetória acadêmica, ela iniciou quando eu comecei esse curso, eu tive a oportunidade de fazer iniciação científica. Inclusive, eu acho interessante falar sobre isso, que para quem estiver assistindo, que quem tiver interesse em pesquisa, se puder fazer iniciação científica durante a graduação, eu diria que isso, às vezes, muda a nossa vida para sempre, assim, porque a gente começa ali a ter uma relação com pesquisa, e eu consegui fazer isso com pesquisa em cinema, né, que era uma coisa que eu nem sabia que existia, eu pensava que cinema era só ver filme. É só entretenimento. Como assim pesquisa em cinema? Pesquisa acadêmica em cinema. E eu descobri que isso existia na graduação. E comecei a trabalhar com pesquisa e gostei muito. Eu gostei tanto da pesquisa que me ajudou muito no TCC, inclusive, né? Porque a gente tem que escrever um trabalho acadêmico. E aí a iniciação científica me deu essa possibilidade de me relacionar com a pesquisa de uma forma diferente dos colegas que não fizeram ou que às vezes não se interessavam tanto por pesquisa, preferiram mais trabalhar com a prática do audiovisual, com o mercado do audiovisual. Então, para mim foi fundamental, porque quando eu terminei a graduação, eu já, antes mesmo de colar grau, eu já fui para o mestrado, né, na UFPR, e lá tinha uma linha, assim, minha orientadora, ela trabalhava com audiovisual. Era um programa de pós-graduação em comunicação, então é bastante amplo, né? Não só cinema, não só audiovisual, mas ela recebia essas pesquisas, então eu consegui seguir nesse caminho, né? E eu vejo que as coisas estão bem entrelaçadas, porque eu trabalhei com cinema alemão. A minha dissertação, o trabalho que eu desenvolvi no mestrado, eu defendi ela ali por volta de 2018, e eu estudei cinema alemão, estudei um cineasta alemão chamado Werner Herzog, e aí eu acho incrível as coincidências da vida, né? Porque tudo começou aqui em Blumenau. Então, as escolhas que eu fiz aqui, as pessoas que eu encontrei, as coisas, eu vejo muita conexão com toda a minha trajetória a partir desse início, desse festival de cinema, desse curta-metragem que eu fiz sobre os túneis secretos e tal. E seguir fazendo pesquisa em cinema, a minha trajetória inteira envolvendo essas questões. E agora, recentemente, eu entrei no doutorado na USP em meios e processos audiovisuais. Eu estou no 2º ano aí do doutorado também, fazendo pesquisa em cinema, mas agora eu estou trabalhando mais com a questão da crítica, um pouco de teoria do cinema, né, me aprofundando mais nessas questões também. E ali a USP é um sonho para mim, é um privilégio. Eu estou bem feliz de poder contribuir com o meu olhar a partir de Santa Catarina, como alguém que não mora em São Paulo, fica indo e voltando, mas eu trago essa bagagem que foi Blumenau que me deu, a partir dessas relações todas que eu comentei, assim. E aí, como que entra a educação na minha vida, né? Porque só trabalhando com pesquisa em cinema,
eu descobri que para além da academia, do muro de marfim, né, da torre de marfim da academia, existe vida para além da academia. E aí eu gosto sempre de tentar tirar um pouco, deslocar um pouco essa energia, essa tensão que a gente tem pela pesquisa em cinema para fora. E aí eu tive essa ideia de chegar no jornal, de conversar com o editor do jornal e falar, olha, o que você acha de uma coluna de cinema na cidade de Blumenau? Isso foi ali por volta de 2019, no meio de 2019, assim, antes da pandemia, quando a gente podia andar ainda por aí. E eu comentei dessa vontade que eu tinha de ter essa coluna, e ele aceitou, e desde então a coluna existe, tá? Acho que a Cris está colocando aí o link para quem quiser conhecer um pouquinho. E eu acho que pensar a formação de público, e aí começa a relação do cinema com a educação, para mim, né? Pensar educação em cinema de uma forma mais ampla, não só educação escolar, mas também, e como que a gente pode contribuir com isso, nós que somos do cinema, contribuir com vocês da educação e vice-versa, né? Acho que a gente tem que se ajudar muito, acho que essas pesquisas e esses interesses interdisciplinares são muito ricos, né? E a coluna, assim, eu acho que eu sou muito feliz de falar que o filme tem um momento específico na coluna que foi no começo da coluna que eu critiquei os cinemas daqui, porque os cinemas daqui passam muita coisa de Hollywood, e a minha vontade na coluna é mostrar outras cinematografias, né, para além da cinematografia hollywoodiana, para além do que a gente está acostumado a assistir, sempre as mesmas coisas. Quero mostrar outras cinematografias, outros festivais, outros olhares. Inclusive, eu, como grande defensora do cinema brasileiro, critiquei os cinemas de Blumenau e falei, vocês não trouxeram Bacurau. E isso é um absurdo. Eu, como louca que sou por esse filme, eu fiquei muito brava, expus na coluna e vieram amigos para ajudar nisso, e a gente conseguiu trazer o filme para cá de forma independente, né? Então, um pouquinho da minha trajetória mais nesse sentido, que eu gosto muito de trabalhar com debates, com pensar festivais, formações em cinema para além da academia, né? Como eu disse, que eu acho muito importante. E a coluna já trouxe muita coisa legal assim para a cidade, e eu espero que a gente consiga provocar mais, trazer mais filmes que as pessoas não querem, que elas não esperam, que elas não gostam, mais ou menos nesse sentido. Ô, Jéssica, deixa eu ler para ti alguns comentários aqui sobre o que tu acabou de dizer, só para você ver. O André, ele colocou que essa lenda do teu curta foi a primeira coisa que contaram para ele aqui em Blumenau quando chegou em 2013. Então, às vezes a gente não percebe, mas sempre esse movimento do cinema traz também, né, algo mais subjetivo, não é neutro, né? Às vezes o fato de tu fazer o curta sobre isso é porque foi algo que também te tocou, e para a gente aqui em Blumenau essa lenda com certeza acontece. E ele também falou, o João, sem esquecer que temos talentosos cineastas catarinenses, como o Rogério Zagzerla e o Silvio Becker. Silvio Becker. Muito legal. Obrigada, João, por trazer esses nomes para a gente também conhecer. O João entende bastante de cinema, a gente já conversa, assim. O Bruno colocou também, né? Eu sinto que o cinema vem ganhando muito espaço no mercado brasileiro, apesar da americanização dos filmes, né? Esse lado, a gente diz assim, americanização, mas muito mais estadunidense, né? Que chega pra gente aqui. E o João também falou que você é uma ótima defensora do cinema brasileiro. Que bom que está aqui conosco. Obrigada. Ele comentou com o Bruno também. Hoje o nosso chat está bombando. A gente está muito feliz. Comentem, façam perguntas. O Bruno, o problema é que muitos brasileiros desprezam o próprio cinema. Não sei se depois tu quer fazer também essa crítica que tu comentou, que tu trouxe, né, para o jornal, para a coluna. E a Edna está agradecendo aqui, que arrasou e trouxe o Bacurau para o Blumenau. Que bom, né, que isso aconteceu. Então, não sei se tu queres fazer um comentário. O Marco também tem algo a falar?
que eu acho legal da gente olhar na trajetória da Jéssica é justamente isso, que ela vem para Blumenau de Goiás, aí se apaixona pela cultura alemã, mas também com um tom de crítica, né? Não é apenas exaltar uma cultura existente, mas é olhar para ela, se apropriar de uma cultura e também trazer uma crítica, né? Isso é bem presente também nos teus textos, na coluna do jornal. E tem tudo a ver com a educação, né? Faz todo sentido, porque eu acho que o cinema tem esse poder de trazer para a escola a criticidade, né? A partir dos filmes e desse pensamento que o cinema nos traz, né? E Sim, por exemplo, a questão do cinema brasileiro, que eu vejo muita gente falando, é o seguinte: ah, eu não gosto de cinema brasileiro. Aí eu pergunto, por quê? Quantos filmes brasileiros você já viu? Às vezes a pessoa fala, ah, vi 2, odiei, não gosto. Então, essas falas, elas demonstram muito desconhecimento do que é o cinema brasileiro, para começar a conversa, né? Porque para a gente falar que não gosta de algo, a gente tem que conhecer. E geralmente a galera conhece pouquíssimos filmes para falar que gosta, que não gosta. Mas o cinema brasileiro é muito rico de possibilidades, ele tem filmes para todos os públicos, para todos os tipos de gênero, de gosto. Tem filme de comédia, de ação, o Bacurau mesmo, um filme de gênero, né? Então ele quis trazer a ideia de faroeste para o Nordeste, né? Até tem aquele termo que eles usam que é Nordestern, que é o faroeste, western no Nordeste. Então a gente traz, o cinema brasileiro ressignifica muitas coisas, né, para nós. Então, quando a pessoa fala isso, eu acho que o cinema brasileiro é ruim porque só tem sexo, só tem violência, e isso não é alguma coisa do nosso cinema fala disso também, mas a gente é rico de temáticas, de estilos, então acho que conhecer é importante, né, para falar que gosta ou que não gosta, assim, e eu vejo que isso não acontece, então eu sou defensora, eu falo, bora assistir primeiro e depois a gente conversa se você gostou ou não, mas nem conhece, né? Para começar a conversa. Eu até vou colocar aqui um comentário do Bruno, que está até conversando com o João aqui no chat, para tu ficar ligada, porque eles estão papeando, né? Acredito que é algo a ser evoluído com o tempo. Há várias produções brasileiras em destaque no momento, porém, geralmente elas seguem um padrão já visto em filmes e séries americanos. Um exemplo disso é a nova série da Netflix, Cidade Invisível, está muito em destaque. E o Bruno colocou, não só no cinema, como também na música, na literatura, em outros meios de cultura que são os brasileiros e muito mesmo deprezam, né? A Edna colocou, o pessoal logo associa sexo e palavrões como se o hollywoodiano não fosse assim. E amo cinema brasileiro. Oi, Jussara! E gostando muito mais desta conversa. Obrigada. Então, tá muito legal esse tema, já. Tá todo mundo participando aqui. Que bom. Então, se tu quiser já trazer o comentário, né, sobre como tu associa, tu vê esse tipo de discussão do cinema para contribuir com a gente na educação, não só escolar, mas que a gente falou, trazendo o Bacurau, que traz a discussão social na comunidade em si, né? Porque nem todo mundo tem condições de ir no cinema, de ter uma Netflix, de ter um canal. Então, como essas ações podem ser mais coletivas, né? Se tu quiser comentar um pouquinho. Até tu comentou aí, me lembrei que caiu como tema da redação do Enem, né? Acho que foi ano passado, a democratização do cinema, né? Isso é um problema que a gente tem muito grande aqui no Brasil, pensando democratização como um sentido amplo mesmo, né? Não só os filmes que passam, os filmes brasileiros, mas de que forma, com qual tipo de acessibilidade a gente está oferecendo esses filmes, e como é que eu vou falar de democratização se várias cidades do Brasil não têm salas de cinema? Como os filmes brasileiros vão chegar nesses lugares, né, para começar? Então, eu vejo que essas formas independentes, muitas vezes, cinemas itinerantes, festivais, tá tendo muito festival online agora por causa da pandemia, mas o lado bom, se tem alguma coisa boa nessa pandemia, é que a gente está podendo assistir coisas que eu não teria acesso, assim, como festivais importantíssimos, como o Festival de Cinema de São Paulo, Festival de Tiradentes. Então, pensar a democratização também é pensar como que eu vou acessar esses filmes, né? E muitas vezes eles não chegam.
e quando tem cinema na cidade, como é o caso de Blumenau, a gente tem 3 cinemas aqui, nenhum quis trazer o Bacurau, um filme que está aí, elegível para o Oscar, está sendo comentado, ganhou inúmeros festivais, prêmios importantes em festivais de cinema variados, né? E aí a gente fica naquela, tá vendo? O cinema daqui acha que não teria público, tem muitas questões envolvendo que eu vejo que tem a ver com todo esse desconhecimento aí que a gente está comentando aqui. Um caso de sucesso que eu queria dizer, que eu acho que ajudaria muito o Brasil a fortalecer o cinema nacional, e eu andei estudando um pouquinho sobre isso. Vocês estão me ouvindo, me vendo? Tá... Sim. Uhum. Tá tranquila a tua câmera, teu microfone, pode continuar. Sim. Eu queria trazer um exemplo que eu acho bem bacana, que é o exemplo aqui dos nossos irmãos, a Argentina. Como é que a Argentina fortalece o seu cinema nacional? Estão aqui bem pertinho da gente, né? Mas eu vejo que a forma de lidar, até pelo governo, né? O governo argentino e o governo brasileiro, né? Como que eles lidam com essas questões de cultura, não tem como não passar por política nessas horas, é tudo muito conectado. Então, lá na Argentina, eles têm um projeto de cinema nacional como parte integrante de uma política nacional. Então, o cinema está na escola e a escola está no cinema argentino, né? Então, desde 2016, eles têm no currículo escolar, por exemplo, um projeto que se chama Las Escuelas Van al Cine, né? As escolas vão ao cinema, que é uma parceria do Instituto Nacional de Cinema e Artes Audiovisuais que eles têm lá, né? Um órgão voltado para audiovisual, e em parceria com a França, né? E a França, gente, a França é um exemplo, quando a gente fala de cinema, o exemplo desse desenvolvimento em relação às escolas, formação de público. Eu acho que a França tem muito a nos ensinar, porque desde 1989 eles têm um projeto vinculando escola e cinema. Então, lá você tem muitos cinemas de bairro, né? Diferente daqui que a gente tem poucos, lá eles têm, cada bairro tem o seu cinema, e dentro do seu bairro tem uma programação específica para crianças, para jovens, com faixas etárias, com debate, com cursos, com formação, desde 1989. Então, imagina como os franceses entendem a importância do seu cinema. Tanto que o cinema francês é o que é também, porque ele é muito valorizado pelos próprios franceses, diferente do que acontece aqui no Brasil, que muitos brasileiros não valorizam o seu próprio cinema, né? Que é o que a gente vê. E para pensar, então, a realidade latino-americana, né? Não ficar falando só de França, então, eu peguei o exemplo aqui da Argentina, como um exemplo muito positivo de algo que vem dando certo, então, desde 2016. Esse cinema, então, ele vai levar as escolas, os alunos, né, do primário e do secundário para os cinemas, e aí essas sessões são todas gratuitas. Os alunos e os docentes, né, no caso, vão ter formações nesses espaços, vão ter, por exemplo, formação voltada para análise fílmica, para linguagem cinematográfica. Eles vão utilizar filmes em salas de aula, como os professores podem utilizar filmes em sala de aula também, né? História do cinema, eles vão ter história do cinema argentino e latino-americano, pela importância de fortalecer as nossas obras audiovisuais, né, enquanto latinos, não só Estados Unidos ou Europa, né? Um cinema voltado para o que é nosso, como a gente se identifica e se representa naqueles filmes, né? Então, eles têm aulas de dramaturgia, é incrível o que está sendo feito na Argentina em relação à escola, educação escolar, né, e cinema, assim. Eu vejo que uma das tentativas deles é formar audiências infanto-juvenis para o cinema nacional. E isso vem dando certo, porque eles além de se reconhecerem nessas telas, entender o idioma, né? Porque não é inglês, é espanhol, o espanhol falado na cidade deles, se identificando com aquelas representações ali, né? Então, é uma forma também de apropriação de capital cultural nacional, né? Então, eu acho que isso é muito positivo, democratizar mesmo. Tem alguém falando?
esse cachorro? Não. Ah, eu acho que é aqui que eu liguei o microfone. É o cachorro da Cris, que quer comentar a nossa... Da vizinha. Ele tá bem bravo porque os brasileiros não estão valorizando o cinema nacional. Solta os cachorros. Não, é que eu tô de fone e eu não ouço cachorro. Mas eu abri o microfone para comentar contigo o que o Bruno colocou aqui. Eu vou colocar aqui para você ver. Acho que esse incentivo ao cinema como parte educacional é o que falta aqui no país, infelizmente não é empregado no sistema, e o João também disse que concorda. Eu queria até comentar contigo como tu comentou da Argentina, né, nossos amigos aqui perto, nossos compadres, sei lá, como que é que fala, os companheiros, não sei, Os hermanos. Os hermanos. Hermanos, como que isso pode ser um exemplo para a gente aqui no Brasil, assim, como que tu vê essa relação, né, como o que a gente pode trazer para cá, porque o que eu percebo é que ainda a gente está vinculado muito ao espaço comercial, né, tipo shopping center, sempre como alguma coisa de consumo, né, e no cinema é comprar pipoca, e no cinema é estar passeando no shopping. Antigamente até tinha, em Recife ainda tinha, não sei se ainda tem, aqueles cinemas que a própria estrutura, né, o prédio em si é do cinema, não necessariamente é ligado a um centro comercial, né? O cinema é a sua própria estrutura, o seu próprio edifício, né? E como que a gente poderia pensar isso, né, para trazer para os bairros, ocupar associações de moradores, as escolas, para que isso de fato seja mais próximo da comunidade, né? Não só algo muito comercial, algo muito no centro das cidades, né? Não sei, o Marco ligou o microfone também, se ele quer comentar algo. Eu fiquei pensando na questão que a Jéssica trouxe sobre essa relação de quem oferece o produto, ou seja, os filmes, e quem consome, né? Que a gente tem essa justificativa de que, por exemplo, em Blumenau não tem público. E eu queria saber qual que é a tua opinião. Você realmente acha que em Blumenau nós não temos públicos para outras coisas no cinema? Ou será que é uma falta de vontade também, né, das nossas salas em trazerem outros filmes, outras possibilidades, né? Olha, é total falta de vontade, porque o que mais tem é público aqui e ficou Vamos muito... falar a verdade nessa live hoje, né? Olha só, as pessoas gostam, né? As pessoas gostam de cinema. Não é o que se fala por aí que não vai ter público, que não sei o quê. Ficou bem claro aqui no caso de Blumenau, o tanto que a gente valoriza, assim, por exemplo, não todos os filmes, muitas pessoas estão aprendendo, né, a conhecer o cinema brasileiro. Mas o caso de Bacurau deixa claro, tanto que haveria público aqui, porque todas as sessões que foram feitas de Bacurau nesta cidade, de forma independente, né, nas universidades, a maioria foi nas universidades, teve uma na Fundação Cultural também, e todas estavam cheias. As pessoas querem falar sobre Bacurau, elas se identificam com Bacurau. Então, quando o cinema vem falando assim, não, vai dar prejuízo, a última coisa que daria prejuízo, inclusive, eles que pensam só no lucro, né? Se eles fossem espertos, até lucro daria para eles se eles tivessem trazido Bacurau, assim. Então, acho muita falta de vontade, sinceramente, e deixou bem escancarado, assim, porque quando eu perguntei aos cinemas, eu mandei e-mail, liguei, falando por quê, o que acontece, o que se passa. Adivinha o que eles falavam? Ah, não tem público, não tem cópia suficiente, como se tivesse uma cópia no Brasil inteiro, tivesse que esperar passar, tá em São Paulo, tem que esperar chegar aqui. Não é assim, a cópia não é feita dessa forma. E eles falaram assim também, a distribuidora do filme Bacurau, que é me fugiu o nome, a Vitrine Filmes, entrei em contato com eles também e eles se mostraram super abertos, falando assim, é só conversar com a gente que a gente vai providenciar esse caminho, assim. Então, é nítido que eles mesmos não têm argumentos para dizer por que eles não querem trazer o filme, né? Então, acho importante a gente cutucar, acho que a Coluna fez um bom serviço e conseguimos, né? Outra coisa que está acontecendo que eu acho que vai se repetir, já vou comentando assim no spoiler de coluna futura que eu estou pensando em escrever, é sobre o filme Marighella, né? Marighella, a mesma coisa, ele está sendo super
rechaçado pelo governo mesmo. Estão fazendo um bloqueio, né, para que o filme seja exibido aqui no Brasil. Mas ele tem data para ser exibido, ele conseguiu, né, ter uma data para ser exibido. E se os cinemas de Blumenau, de novo, não quiserem passar, a gente vai expor eles de novo, falando assim, ó, as pessoas querem assistir aos filmes, né? E, enfim, isso é um pouquinho assim do que a gente pode pensar, o tanto que a gente fica na mão de empresas, né? Os cinemas comerciais. Se a gente tivesse cinema de rua, se a gente tivesse um trabalho maior de cineclubes, que é uma coisa que eu defendo bastante, assim, que é um desejo que eu tenho, né? Um projeto que eu tenho, que é de fazer um cineclube aqui em Blumenau, pela Fundação Cultural. E Blumenau, o caso específico dessa cidade, é uma cidade que é riquíssima de possibilidades. A gente tem uma história com cinema. Aqui teve o primeiro cinema de rua de Santa Catarina e um dos primeiros do Brasil. E a gente fez o quê? Fechou o cinema. Tinham vários cinemas de rua aqui, todos foram fechados pouco a pouco, né? A gente também tem tradição com cineclube aqui na cidade, também foram sendo fechados. Então, acho que a gente tem que resgatar algo que é da própria história de Blumenau mesmo, né? Então, isso é um pouquinho sobre os cinemas. Agora se quiserem, eu posso comentar um pouquinho de como eu vejo que a gente pode ligar as ideias argentinas na condição brasileira, que não é a condição que eles têm lá, né? Pensando nas nossas condições, que estão longe de serem valorizadas, porque o governo argentino valoriza as ações audiovisuais no país deles. Aqui, infelizmente, isso não acontece por conta do nosso desgoverno. Na verdade, está acontecendo um desmonte no audiovisual, né, por conta do governo Bolsonaro. A gente pode comentar mais sobre isso também. Mas aqui a gente tem uma conquista, não posso negar. Existe aqui no Brasil, desde 2014, uma lei chamada Lei do Cinema. É a Lei 13.006. Eu tenho uma colinha aqui só para mostrar para vocês o que exatamente diz a lei. Então, ela está em vigor desde 2014, né? Essa lei ela foi proposta na época ele era senador, né? O Cristóvão Buarque, e foi uma lei assinada pela ex-presidente Dilma, né? Saudades, Dilma, inclusive, que valorizava, né, os produtos nacionais. Na lei que está constada no artigo 26 e no parágrafo 8º, eu vou ler aqui para vocês verem um pouquinho. Diz mais ou menos assim, ó. Eu acho que a Cris... tu colocou aí, né, Cris, a lei, para quem quiser acompanhar. Fala assim, abre aspas, a exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por, no mínimo, 2 horas mensais. Fecha aspas. Essa lei, a gente vai poder debater agora a realidade das escolas brasileiras, como que a gente consegue ver a aplicação dessa lei ou não, né? Ela tem uma boa intenção, né? Existem muitas boas intenções aqui na criação dessa lei, que é valorizar o cinema nacional nas escolas, criar público também, né? Formação de público infanto-juvenil, da mesma forma que na Argentina. Mas qual que é a diferença que eu vejo muito grande? Quais filmes? Para começar, né? Eu pensei em algumas questões aqui para a gente jogar. Quais filmes que a gente vai debater do cinema nacional? Como eles serão exibidos? Porque muitas escolas não têm estrutura para exibir filmes, né? Da forma que deveria ser. No mundo das ideias, no plano ideal, deveria ser uma sala escura, com um bom projetor, um bom equipamento de som. Mas a gente sabe, até a Cris, o Marco quiserem comentar um pouquinho sobre isso depois, mas eu fico pensando assim, como que a gente vai garantir banda larga, por exemplo, nas escolas? Muitas escolas não têm internet para poder realmente exibir esses filmes como deveria ser, baixar que seja, né? Então, pressupõe-se que o professor tem que pegar o seu computador na sua casa e procurar loucamente lá alguma coisa já depois das aulas, num período fora de sala de aula, num período fora da escola,
procurar esses filmes sem saber muito bem onde vai encontrar, quais filmes são adequados, né, para os alunos das faixas etárias. Então, é bem complicado, assim. Não tem os equipamentos, né, para exibição, muitas vezes, como eu comentei. E um ponto muito, muito importante é qual formação que a gente está oferecendo para os docentes para trabalhar com audiovisual integrado, né, nessa proposta pedagógica. Porque uma coisa é falar assim, tem que passar filme brasileiro 2 horas por mês. Se vira aí, quais filmes? O que eu vou fazer com esse filme? Eu só vou exibir? Eu tenho que debater alguma coisa? O que eu tenho que debater? Como que eu vou interligar o filme às outras disciplinas? Fazê-lo de forma interdisciplinar. Então, eu vejo que falta esse cuidado, né? Da mesma forma que querem implementar essa lei, não oferecem qualquer formação para o docente, para trabalhar com filme em sala de aula, né? Nem uma proposta de engajamento, por exemplo, do professor e da comunidade, e o filme possibilita esses diálogos com a comunidade, com o social, com o político, mas eu vejo a importância realmente da formação, né? Como que a gente vai acessar essas obras, que é um problema grave, porque, tem na Netflix. O que tem na Netflix? Onde é que eu acho o filme X? Tá no YouTube, tá com a qualidade ruim, o som tá ruim. Como que o professor vai saber lidar, né, com essas questões? E a lei não debate nada disso, só fala assim, filme nacional 2 horas por mês. Agora, que jeito? Com quais condições isso realmente não é debatido? E, além disso, não está sendo regulamentada a lei, né? Que existe. A gente não está acompanhando. Eu realmente não sei como as escolas estão lidando com a lei. Se alguém puder falar souber um pouquinho sobre isso, assim, porque eu realmente não sei como está sendo a cada escola, né? Cada escola tem uma realidade, então como que cada um está ligando, ou se não estão ligando, né? Se não estão ignorando também, porque pelos vários problemas que a gente comentou aqui. Pode falar, Cris. A gente faz esse convite também, se tiver professores aqui nos escutando e depois quer assistir a live em outro momento, quiserem entrar em contato, trazer suas experiências, a gente pode estar divulgando, né? Mas eu queria fazer um comentário ali, que enquanto estava falando da lei, eu joguei aqui no chat também, para quem quiser, um trechinho da BNCC, das competências do ensino fundamental, que também traz várias vezes no texto a palavra do cinema, do audiovisual. Então, a gente percebe que tem essa fundamentação até nos documentos oficiais, mas não tem, como o próprio André comentou aqui, não tem a estrutura, né? Ele até colocou um ponto, Jéssica, quais filmes e como serão exibidos. Faltou garantir a estrutura. E até o João comentou, né, que hoje em dia até mesmo o filme amador está mais acessível de ser feito. Só que a gente percebe que os professores, até quando tem as horas atividades, que é as horas de planejamento, que não estão em sala de aula com os alunos que estão preparando, né? A gente tem que utilizar da nossa própria internet, do nosso próprio material, computador, no caso. E a gente tem que ter essa clareza de que nem todos têm acesso, né? Nem todos têm um pacote de internet bom para poder baixar os filmes, nem todos os professores tiveram uma formação de tecnologia, né, digital, que conseguem acessar as plataformas sem pegar vírus, por exemplo, né? Que professor não pegou vírus baixando coisas para os alunos? Então, toda essa discussão da tecnologia e como utilizá-la com a educação está bem forte agora, ainda mais por causa da pandemia, né? Uhum. Mas a gente sabe que ninguém teve formação para isso, a gente está aprendendo no fazer, né? E como é difícil implementar aqui no Brasil, e talvez, como diria Darcy Ribeiro, isso já é um projeto para que não seja assim, mas como é difícil a gente voltar no tempo e perceber que a gente tem que valorizar o magistério, né, a docência, nesse processo de formação. E nós, assim como qualquer outra profissão, precisamos desse contato direto e reflexão sobre o que a gente está fazendo, e ainda mais agora com a tecnologia. Então, eu acho que tu colocou um ponto muito importante, Jéssica, de a gente pensar a estrutura nas escolas, até se tiverem gestores, quem sabe isso chegue um dia na Secretaria de Educação, né, Marco? E a gente começa a pensar
né, como investir o dinheiro público, né, o dinheiro municipal, talvez, porque às vezes a gente vê muito distante, né, lá em Brasília, no federal, no estadual, deveria. Mas se a gente começar, talvez até aqui no próprio município, com um projeto assim, né, a gente consiga fazer um pouquinho. Vocês querem falar também, Eu Marco? penso que a Jéssica tocou num ponto importante, que é a apropriação do capital cultural. E na última década, de 2010 até 2020, a gente viu surgir no país várias leis, com o cinema, mas também com a música, com o teatro, com a dança, né? Que antigamente era só as artes visuais, e o professor tinha que dar conta de todo esse conteúdo, agora a gente tem as coisas específicas. E a passos bem lentos, eu percebo que a gente tem caminhado. Em relação ao cinema, não vejo tantas iniciativas, mas em relação à dança, à música, em outras partes, eu acho que a gente tem caminhado lentamente também, mas estamos aí caminhando. O que eu penso, Jéssica, para além da questão estrutural, que é mais visível, a gente perceber também uma espécie de conservadorismo nas escolas, né? E não apenas dos pais, dos alunos, mas também às vezes dos próprios docentes, né? Acho que às vezes a gente enquanto professor esquece de às vezes deixar um pouco a nossa opinião de lado e pensar, poxa, eu tenho que mostrar para esse aluno um leque de opiniões, porque isso é crítica, dar uma tese e uma antítese, ou seja, dar uma ideia, mas também contrapor essa ideia, né? Não dizer isso é verdade, mas mostrar um leque de possibilidades. E o cinema, como a gente sabe, ele traz a criticidade, né? Um filme faz pensar, um filme fala por si só. E eu acho que é esse ponto que às vezes queria que tu falasse um pouco mais pra gente. Como é que tu percebe assim o cinema, essa coisa que a gente que tem se criado no Brasil, né? Que começou com o governo Bolsonaro também, de trazer essa ideia de ideologia, né? Então, quando eu penso em cinema, eu tenho certeza que o cinema até ser visto como uma ameaça às vezes, né? Alguns filmes, alguns temas. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso pra gente. Sobre a questão do cinema como uma arma, muitas vezes possível para debater várias questões de cunho social, político, histórico também, né? Um exemplo que ficou claro, tanto que isso pode incomodar, é um exemplo aqui da própria Blumenau. Eu não sei se vocês lembram do bafafá que deu entre a galera daqui em relação ao Festival de Cinema da Escola Estadual Elza Pacheco. Não sei se vocês lembram o tanto que causou situações, né, aqui na cidade. Queriam proibir o festival. E o professor Michael, que trabalha na escola, ele é o idealizador do festival, ele fala muito disso, assim, já vi ele debatendo em entrevistas e tudo mais, por que o Festival de Cinema da escola existe, né? E o Festival de Cinema mostra, por exemplo, filmes feitos pelos próprios alunos, muitas vezes, mostrando as suas realidades, e tem gente que não entende isso, acha que o cinema é feito para mostrar coisas bonitas. É feito para mostrar coisas bonitas também, mas é feito para mostrar coisas feias, no sentido de que você vai debater com questões voltadas para preconceito, injustiça, vai debater com o contraditório. O cinema escancara muito isso para nós, né? E o festival deixou claro também que os ânimos levantaram, né? E eles propuseram ali filmes para debater esses conflitos culturais, conflitos religiosos, conflitos sociais, promover mesmo um diálogo voltado para o respeito, para a cidadania, para a tolerância. E muita gente não gosta, né? Porque vai mostrar o que há de não bonito também, né? Como se o cinema fosse só entretenimento. O cinema é entretenimento também, mas o cinema é muito poderoso para escancarar questões do nosso Brasil, que é um Brasil preconceituoso, é um Brasil desigual, contraditório em várias nuances, né? Então, eu acho que o festival de cinema aqui de Blumenau, da escola estadual, né, Elza Pacheco, mostra muitas das questões, o tanto que o cinema pode atrapalhar, né, os planos da galera, assim, no sentido de que não queremos problemas, não queremos
que os alunos, o que os alunos estão vendo nesses filmes, por que eles estão falando um pouco sobre essas questões são tão feias da sociedade, né? Como a Edna comentou, podre, né? Às vezes não é só coisa bonita que a gente vai mostrar, a gente vai mostrar os vários problemas que a gente tem enquanto sociedade, né? Que é uma sociedade complexa com suas contradições, né? Sobre outro ponto que o cinema pode ser bastante perigoso, é no sentido de que o que ele está fazendo, né? Ele está resistindo. Desde o início do governo Bolsonaro, o cinema está resistindo, sobrevivendo, lutando, enfrentando, está tendo enfrentamento o tempo inteiro. Eu não sei se vocês estão acompanhando que o desmonte gigante que o Bolsonaro está fazendo no setor do audiovisual. Ele atacou a Cinemateca está fechada, a nossa Cinemateca brasileira, que é um órgão, uma instituição responsável pela preservação da produção audiovisual brasileira, a maior cinemateca da América Latina, ela está fechada por ataques bolsonaristas. Não tem repasse, os funcionários da Cinemateca não recebem, eles estão resistindo. Então, além disso, a Ancine, né, que é o órgão responsável por fazer esses repasses de projetos para que filmes continuem sendo feitos, também não teve, né, esse repasse. Eu diria que todas as políticas de implementação do governo Lula e Dilma para valorização do produto audiovisual nacional estão indo por água abaixo, assim. Então é bem triste ver a situação que a gente está, mas o cinema, mais uma vez, mostrando o potencial dele para escancarar as várias questões que muita gente não quer ver, não quer ouvir falar. Acho que um pouquinho nesse sentido, é o que eu penso, assim. Nós temos alguns comentários aí, né, Cris? Se quiser colocar na tela. Sim, eu coloquei, né, da Edna, que esses filmes que mostram, né, as dificuldades da sociedade. O João comentou que ele adora esses filmes quando fazem esse tema. O Bruno até colocou, né, Central do Brasil, né, um ótimo filme para discutir essas coisas. E eu coloquei aqui, a Edna colocou a própria Vale da Cultura, que também não existe mais. E sim, super importante essa tua fala, Jéssica, para a gente também perceber como que as relações políticas partidárias, né, porque tem a política que não necessariamente é partidária, que é as nossas relações sociais em si, assim, né, mas como a política partidária também tem que ser levada em consideração, porque a gente percebe projetos de governo diferentes, então a gente tem que estar atento nisso, porque é a gente que vai receber depois essas consequências, né, de como agora a gente está vivendo isso, de infelizmente tá fechando com tudo os projetos e investimentos para a área do cinema. Eu até queria ver contigo, antes da gente finalizar, sobre a live e tudo, o tema, né? Você colocou para a gente compartilhar aqui 2 links, um do Curta na Escola e um Cinema e Educação, que são aquelas reflexões, perspectivas e propostas, que eu acho que também é um texto que você publicou no Dasquino, né? Se tu quiser comentar eles ou trazer outro tópico da tua fala que a gente está conversando. Tá. Só para finalizar, antes que já escreveram mais coisas aqui para você, Jéssica, o que você acha que falta aqui no Brasil, né, para desenvolver melhor essa parte do cinema no Brasil? Acho que só fazer um fechamento disso que tu está trazendo. O João também falou, né, que o problema é que muitos filmes são de Hollywood, né? Como que tu vê essa crítica também? A Marvel nem se fala, né? Principalmente entre os adolescentes e até os adultos hoje em dia também gostam, né? Desse tipo de filme, né? De super-herói, como isso também dá para trabalhar muitas coisas na escola, né? De representação, de gênero, de raça, enfim. Se você quiser comentar essas questões. Linkando até as 2 falas do João e do Bruno, que falou assim, o que falta, então, para valorizar mais o cinema nacional? E por que as pessoas também não querem ver cinema brasileiro? E como esse problema tem o mesmo núcleo, né?
eu vejo que uma das saídas que eu tento propor, que eu gostaria até de fazer mais, que eu gostaria que a gente tivesse possibilidade de fazer mais no Brasil enquanto um todo, esses vários Brasis que a gente tem dentro do Brasil, é pensar a formação de público. Eu não vejo outra alternativa, e pegando o caso da Argentina mais uma vez, sabendo que o ato de mostrar filmes, debater filmes, é o que realmente vai fazer com que as pessoas comecem a valorizar mais o cinema nacional, porque muito do não gostar é um desconhecimento. E como que a gente muda isso? Primeiro, trazendo esses filmes para o debate e mostrando que o filme não é só o que a gente vê ali. O filme é muito mais do que só um filme, né? Na verdade, o cinema, pensando no cinema e o filme, eu diferencio, né? O cinema, o filme é o que a gente assiste, ele é uma parte do cinema. Outras partes do cinema seriam os debates, essa formação de público, né? Pensando a leitura que a gente tem que ter de uma forma ampla, né? Eu até gosto muito de um texto do Roland Barthes, que ele fala, é um texto que ele tem curtinho, que chama Ao Sair do Cinema. Nesse texto, ele fala muito do que é a ideia de cinema, para além da ideia do que é um filme. O filme faz parte, a gente assiste, a gente se toca, a gente fica emocionado, a gente se identifica ou não, a gente não gosta. Alguns sentimentos aparecem, né? E ele fala que depois que ele sai da sala de cinema, o filme fica com ele. Ele não, o filme não vai embora. O cinema traz muito disso, né? O tanto que a gente vai ficar pensando nesse filme por muito e muito tempo. Eu acho que a Cris e o Marco e o pessoal que está assistindo a gente também vai ter inúmeros exemplos de filmes que vocês viram há muito tempo e que continuam com você, que te causou alguma coisa, mudou um pouco a sua sensibilidade para alguma coisa, né? Nessa relação com a obra fílmica. Então, eu só vejo essa saída, que é debater esses filmes, não só mostrar, assiste aí não, assiste, vamos debater e vamos tentar entender como que esse filme constitui a nossa subjetividade, por exemplo, como que ele aguça a nossa sensibilidade para o mundo, como que ele melhora o nosso olhar, né? Ele constrói essas narrativas e como que a gente se identifica neles ou não, por que eu gosto do filme, por que eu não gosto. Eu sempre falo isso assim, ó. Será que o filme que eu gosto é o filme que é bom? E o filme que eu não gosto é o filme que é ruim? Será que a gente tem que analisar assim? E aí que tá, né? Eu acho que mais importante do que falar que o filme é bom ou ruim é a gente entender por que eu gosto desse filme, saber expressar como que eu conheço o meu gosto e essa sensibilidade que eu tô falando, né? Nessa relação com o filme. Então, desenvolver esse olhar leva tempo, mas é possível para o cinema brasileiro, para o cinema nacional. Então, eu penso que essa formação de público com esses debates cinematográficos nas universidades, nas escolas, inclusive eu me ponho à disposição para debater nas escolas, eu ia adorar, podem me convidar que eu vou ficar muito feliz de debater sobre cinema com alunos, com crianças, com jovens. Eu penso um pouquinho nesse sentido, né? E para falar um pouco do link que eu coloquei, que é o Curta na Escola, pensando um pouco a dificuldade que eu vejo em relação ao tempo do filme e o tempo da aula, né? Geralmente um filme tem 2 horas e a aula, acho que é 45 minutos, né, Cris? Por aí, né? Então, como é que a gente faz? Eu vejo que tem 2 alternativas, assim, para trabalhar com cinema em sala de aula, assim, nas possibilidades que a gente tem, né? Mostrando todos aqueles problemas. A primeira é dividir por dias, por períodos, né? A gente vai assistir essa parte agora e a outra depois, ou só trechos, ou uma coisa que eu acho genial, que é trabalhar com curta-metragens. Os curtas, e esse site que eu estou colocando ali, é um site que junta vários professores, várias pessoas que trabalham com pedagogia e com audiovisual. curtanaescola.org.br, né? Então, eles vão direcionar se o curta-metragem é adequado para a faixa etária que você quer trabalhar na escola. É uma plataforma colaborativa, então você vê lá quais filmes os professores estão usando mais, quais deram mais debate, quais os alunos gostam mais e por quê, né? Então, acho que eu quis trazer esse link para
auxiliar também, que eu sei a dificuldade que o professor tem de não saber para onde ir, para procurar essas obras, e o curta-metragem, ele consegue passar uma mensagem completa em 1 minuto. Tem curta-metragem de 1 minuto, 5, 10, 15, 20. Então, acho uma maneira interessante de trabalhar com cinema em sala de aula. Então, eu quis trazer um pouquinho sobre isso aí para conversar com vocês, né? Com quem trabalha na escola, e eu sei que tem essa dificuldade, assim. Se a gente tiver tempo, eu tenho mais algumas poucas dicas, assim, que eu acho que pode ser interessante. Por exemplo, na função de educador e querendo, então, botar a lei para funcionar, né? Botar essa lei para funcionar nas condições que a gente tem, com os filmes que não são acessíveis, inclusive, né? Não tem acessibilidade para alunos e professores que necessitam, muitas vezes. Então, a gente tem vários problemas, como a gente comentou antes, mas pensando no que existe, o que existe essas são as condições. Então, eu acredito que a gente tem que pensar, enquanto educador, né, a função do planejamento da atividade, e isso significa levar em consideração o repertório dos alunos, que é muito interessante para o filme, né, para o cinema, né. É uma fala introdutória, por exemplo, daquele filme, acho que ajuda a contextualizar a obra e vai facilitar esse debate posterior também, uma contextualização histórica, social daquele filme, daquele curta-metragem, por que ele foi feito, em quais condições, né? E eu também penso a importância, então, de sempre prosseguir com o debate após o filme, né? Se a gente não debate o filme, e eu fico muito brava quando eu vou para exibições, e aí acaba o filme, eu fico louca para conversar sobre o filme, e a pessoa fala assim, tchau, galera, obrigado. Gente, vocês mataram a possibilidade de crescer o nosso conhecimento aqui de forma junta. Quando a gente não debate o filme, depois que ele exibe, pelo menos para mim, parece que a gente mata mesmo a possibilidade do filme mesmo, que é as reflexões que ele pode trazer, né? Então, esse debate não precisa necessariamente envolver questões do conteúdo do filme, pode ser de forma interdisciplinar, então interligando com outras disciplinas, né? Isso é um projeto pedagógico, então teria que ser pensado como fazer isso, né? E você pode propor, por exemplo, discussões sobre a própria linguagem audiovisual. E aí, de que jeito, né? Cadê as formações dos professores? Isso é um problema, eu reconheço, mas eu também me ponho à disposição para ajudar nesse sentido, assim. Mas falar de estrutura narrativa, de construção dos personagens, e colocar os alunos para fazer seus filmes. Hoje em dia, com celular, claro que nem todos têm celular, os que conseguem, assim, é possível. Uma coisa que eu vi, assim, que chama Festival Lumière. E aí, nas escolas, esse festival, ele propõe que os alunos fizessem um filme de 1 minuto com o seu celular, mostrando a sua realidade, no estilo sem som, né? Cinema silencioso, no mesmo estilo dos irmãos Lumière. Só que você vai mostrar a sua casa, a sua família, a sua realidade. Então, eu acho que a melhor forma de aprender com as imagens, a ler imagens, que é uma coisa que a gente precisa muito, essa educação audiovisual é fazendo imagens também, né? Então, essa é uma atividade que pode ser proposta, né, para os alunos e para tornar mesmo esses espectadores mirins, né, como nas palavras do Rancière, como espectadores emancipados. Então, a gente não quer consumidores, como a Cris estava falando, né? As pessoas vão no cinema muitas vezes para consumir, para comprar pipoca, para não sei o quê, não para assistir o filme e pensá-lo criticamente, muitas vezes, né? Então, o Rancière tem uma proposta muito interessante, que é como a gente vai ser emancipado em relação à obra, porque essa relação da gente com o filme é uma relação ativa, não é para ser uma relação passiva, não é só para ficar assistindo, assim. É claro que existem filmes de entretenimento de todos os jeitos, mas a gente tem que ter sempre uma postura mais ativa, mais crítica, né, diante dessa obra audiovisual. E uma última coisa que eu pensei também, só para encerrar, que eu sei que a gente já está no limite, o professor, às vezes, ele vai falar assim, a gente assistiu essa obra aqui e
eu gostaria de saber, se você fizer em casa, assim, qual que é a mensagem do filme. E qual é a mensagem do filme? Não existe uma forma correta de ler o filme, né? Então, a importância, novamente, de debater e explicar, existem formas de interpretar, existem olhares possíveis para aquela obra, né? Porque não existe resposta certa, vai muito da sua subjetividade, da sua sensibilidade, do seu repertório. Então, acho interessante também, antes de falar para a pessoa, fale o que você entendeu da obra. Talvez o aluno vai pensar assim, será que eu entendi certo? Será que o que eu estou fazendo é isso que eu entendi? Não sei. Então, o que você entendeu é certo, o que o seu amigo entendeu é certo, é de você com a obra, ninguém vai tirar isso de você, né? Então, essas questões todas, assim, eu penso que seriam interessantes para trabalhar em sala de aula. Um pouquinho do que eu pensei. É muito legal ver na tua fala essa preocupação com uma revolução, né? Uma revolução estética e também ética através do cinema. Tu falavas do Rancière e eu me lembrei dessa pegada dele, né? Ou seja, como que a gente pode revolucionar através da estética, através do cinema e da criticidade que ele traz, né? Essa ideia de esclarecimento que a arte também nos traz, né? E é muito bonito ver isso, Jéssica, tu trazendo isso tudo pra gente, porque são coisas simples, mas que às vezes a gente não sabe como fazer, né? Não sabe por onde começar, não sabe aonde tem a informação. E é justamente isso que falta para a gente nas escolas, falta para os professores, né? Para nós professores, é o acesso à informação, ou simplesmente alguém que nos fale, né? Alguém que olhe para a gente e diga, olha, talvez essas possibilidades possam te ajudar, e às vezes podem parecer coisas pequenas, mas que fazem toda a diferença. A gente quer te agradecer, tem muitos comentários aqui na tenda, muita gente comentando e compartilhando conteúdo. O pessoal também está num debate ali, bem extenso, então acho que a gente já pode, quem sabe, a partir desse diálogo de hoje, marcar um filme, né, Jéssica, com essa galera toda, e uns comentários no final, um bate-papo, um debate bem acirrado, tenho certeza. E também queremos te agradecer, tá bom, Jéssica, pela tua presença. E temos que ter uma parte 2, né, Cris, com a Jéssica, porque essa hoje, Sim. infelizmente, não deu para pegar tudo. A gente vai ter que voltar com a Jéssica mais uma vez aí. Ou algumas vezes. Sim, eu faço minhas palavras do Marco. A gente quer te agradecer muito por esse debate. Realmente foi um diálogo com todos que estão nos assistindo. Agradecer a participação de todos aqui. É muito importante ter esses feedbacks, essas questões, né? A gente se sente numa roda de conversa mesmo. E dizer isso, Jéssica, foi um prazer. Quem tiver interesse, né, em fazer algum diálogo com a Jéssica, informação, pode entrar em contato com ela, ver as colunas que ela escreve, né, nas redes sociais que a gente compartilhou aqui, pode entrar nos grupos de pesquisa, por exemplo, um deles que é o Humanitas, pode entrar aqui em contato com a gente na tenda, nas redes sociais. Esse vídeo vai estar salvo tanto no Facebook como no YouTube. Agora a gente tem podcast, então vocês podem ouvir quantas vezes quiser, no carro, em casa, fazendo faxina e discutindo cinema, né? Aqui a Edna tá, o André tá agradecendo aqui, show, Jéssica. A Edna também arrasou, sempre maravilhosa. Então, com certeza, a gente vai ter outros momentos assim. Já fica o convite aqui em público, né? E se tu quiseres fazer um fechamento, desejar uma boa noite para todos. Até breve. Então, eu queria, em primeiro lugar, agradecer você, Cris e Marco, pelo convite. Acho que esse debate é um debate bem frutífero, como a gente está vendo aqui, as pessoas gostam, né, de falar sobre cinema. Acho que a gente pode marcar uma segunda vez, com certeza. Tem muita coisa ainda que dá para falar sobre cinema, porque o cinema faz parte da nossa vida, né? Em vários sentidos, sentidos sociais, históricos, políticos. Então, a gente pode analisar a partir de várias óticas, assim. Hoje eu quis trazer um pouquinho do cinema voltado para esse cinema de rua, para esse cinema de formação e para esse cinema voltado para a educação escolar, o caso dos argentinos, que eu acho que a gente tem muito a aprender com eles também, né? E uma mensagem final, assim, que eu poderia dizer é para a gente tentar
construir redes, assim, onde a gente tiver, assim, no sentido de buscar mesmo apoiadores, tanto da área da educação como da área do cinema, criar essas pontes possíveis para que a gente consiga tornar o trabalho com o cinema, essa lei, né, mais fluida, mais possível de ser trabalhada, e eu acho realmente que essa conexão, esse debate, esse diálogo aqui que a Tenda propõe já é um começo sensacional, assim, porque às vezes as pessoas realmente, na condição de educador, não sabem muito para onde ir quando se trata de cinema brasileiro, e queria dizer que não estão sozinhos, né, que é possível encontrar essas formas e esses debates, assim, que eu me ponho novamente à disposição, assim. Então, eu queria agradecer mais uma vez, agradecer o público aí que participou, fiquei muito feliz de saber que vocês gostam desse tema, e é isso, quando houver uma nova oportunidade, fico muito feliz aí de contribuir.